Fala, criatura divina! Quero ressaltar duas situações que aconteceram aqui no consultório hoje que vão trazer uma reflexão para você, e é muito mais comum acontecer isso do que você imagina. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 17 anos, e eu gostaria já de pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar o crescimento desse. Toda semana eu trago um conteúdo aqui inédito, com experiências que eu vivi no consultório, que eu acredito que fazem sentido no seu crescimento, no seu desenvolvimento, seja para emagrecimento ou para a sua renovação e transformação de mentalidade. Vocês sabem que eu tenho uma mentoria que chama Mente Corpo Leve, inclusive dia 1º agora de julho nós vamos iniciar a 9ª turma, você é meu convidado, tem ou aqui lá no meu Instagram ou no TikTok, tem o link do grupo do WhatsApp. Tem também, que é gratuito, onde eu deixo ali dicas praticamente todos os dias. Tem também o link de inscrição para você fazer a sua inscrição. Terça-feira, dia 1º de julho, vamos iniciar já com a nossa primeira aula, que chama Ativando Sua Verdadeira Identidade. Essa aula ela é profunda. E por que eu estou falando isso? Para você não fazer o comentário, por exemplo, que o meu cliente fez hoje pela manhã. Doutor, apliquei enzima, não deu certo, não funcionou nada, joguei meu dinheirinho fora. Detalhe, quanto o senhor pagou para essas enzimas? Ah, foi mais ou menos uns 1.400 e ainda estou pagando, porque eu dividi no cartão em 6 vezes. Gente, se a pessoa dividiu no cartão, é porque ela não tinha condições ali, às vezes, de pagar à vista, que é o mais comum, tá? Às vezes até tinha, e eu não sei, ela gosta de trabalhar assim, mas é bem provável que não, porque o perfil a gente conhece do paciente. Ou seja, ele preferiu dividir e até para facilitar a vida dele. E tá tudo certo. E aí a minha pergunta de cá foi a seguinte: por que você não investe em você? Hoje o valor da minha mentoria atual, no dia de hoje, está 447, porque estava em promoção, agora teve um pequeno acréscimo e domingo e segunda o valor é cheio. Então, ou seja, nós estamos no segundo lote. A resposta é: o senhor é incansável, né? Eu falei: não é que eu sou incansável, é porque eu sei o que funciona. Vamos entender uma coisa, gente? Resultado, ele vai aparecer se o meu pensamento estiver alinhado com aquilo que eu estou falando. Não adianta eu querer ter resultado se eu não alinhar isso aqui. Sozinho, eu vou ser sincero, você não consegue. Se você conseguir, você já tem uma certa disciplina. É que a maioria das pessoas, elas não estão na disciplina que deveriam estar para conseguir resultados. Emagrecimento, finanças, espiritualidade, relacionamentos e por aí vai. Ou seja, disciplina é uma chave do sucesso. E ela vale para o emagrecimento, ela vale para a finança, vale para relacionamentos, vale para o seu profissional. Uma coisa que você aprende em uma área, você consegue aplicar em outra área. Esse ano é, por exemplo, um ano onde eu venho desenvolvendo muito a parte da disciplina em mim e regularidade e constância, que são 3 chaves importantes que nós precisamos aprender a, vamos dizer assim, a consolidá-las para que quando a gente vá fazer qualquer coisa na vida, a gente consiga ter resultados com mais facilidade. Então, por exemplo, toda semana eu estou aqui. Esse ano eu fiz o propósito de fazer isso, eu falhei 2 vezes. Então isso é ruim, porque naquele momento eu acabei me desorganizando e não tive essa disciplina. Mas toda semana eu estou aqui com um vídeo para vocês, ou seja, eu fiz um projeto, uma proposta e estou com constância. Isso é disciplina. A disciplina, ela é criada com a formação de uma rotina. Então é necessário você criar rotinas para que você fortaleça a disciplina. E que quando você tem a rotina com disciplina, você consolide um hábito. Por isso que pessoas têm desafio no emagrecimento. Elas não querem criar rotinas para facilitar a disciplina. E aí, se não tem disciplina, não tem rotina, não forma hábito. Como é que você vai aprender a comer bem se você não faz um planejamento aí da sua semana? Você não planeja o que você vai consumir de frutas, de verduras, de tipo de carne. Você vai deixando as coisas acontecer. E detalhe, se você não consegue organizar algo que é simples, que você faz todo dia, que é comer, como é que você vai ter sucesso muitas das vezes na sua parte profissional, que é algo mais desafiador? E muitas das vezes você tem um chefe ali que ele é exigente contigo.
Tá vendo que se eu começo a aprender alguma coisa em uma área, eu consigo transportar isso para outra área. Eu sou muito disciplinado com alimentação. Então, ou seja, eu peguei simplesmente a disciplina e falei, cara, se eu já sei fazer isso aqui, eu vou aplicar também nos meus conteúdos dos meus vídeos, nos meus atendimentos, na minha mentoria. Então, cada dia você vai ficando melhor. E aí, detalhe, você começa a ter resultados com mais facilidade, mas os resultados começam a ser mais satisfatórios e você começa a desenvolver mais habilidades e fazer mais coisas. Se você leva isso para a sua parte alimentar, você vai começar a comer melhor, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição, você vai ser mais organizado, você vai conseguir organizar muito mais fácil o seu tempo, você vai montar suas marmitas, fazer o planejamento de mercado, de feira, vai ter mais tempo, e aí você vai, com isso, tendo mais disposição e energia, você vai treinar mais, treinando mais, seu corpo começa a ficar mais elegante, você vai dormir melhor, aí o seu trabalho, por você estar dormindo melhor, com menos estresse, você vai produzir mais. Então tudo é ligado e nós precisamos compreender esses pontos, essas chaves. Essas chaves são fundamentais para que eu consiga resultados mais satisfatórios. Dentro de Mente e Corpo Leve, eu ensino várias técnicas que vão ajudar a pessoa nesse desenvolvimento. É que o detalhe, a pessoa precisa querer. Esse paciente, ele preferiu a fórmula mágica ainda. A pergunta é, até quando você vai acreditar em Papai Noel? Até quando você vai acreditar em Fada do Dente? Para de ficar voando na maionese, viajando na maionese. Não existe fórmula mágica. As enzimas, elas vão facilitar, óbvio, mas eu preciso desinflamar, eu preciso ter uma regularidade para o meu resultado ser promissor e ele ser contínuo depois. Posso aplicar aqui hoje, vai ter se eu tiver muito inflamado, que é o caso dele, vai dar um resultado? Vai dar uma leve melhora. Aí ele tem a sensação de que melhorou, mas é só superficial. É que detalhe, esse resultado, inclusive, poderia ser muito melhor se o corpo dele tivesse passado por um protocolo de desintoxicação. O resultado dele seria muito mais eficiente e a satisfação dele também seria muito mais eficiente. É que precisa compreender que eu preciso viver processos na minha vida. Se for o emagrecimento, esse é o caminho. Se for na sua espiritualidade, é outra coisa. Se for no relacionamento, é outra coisa. Então, aprenda a entender e compreenda que você precisa viver processos. Processo é algo muito simples? Muitas das vezes não. Eu atualmente estou vivendo um processo na minha vida que tem dia que dá vontade de chorar. Mas detalhe, faz parte, porque processos é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. Vamos entender uma coisa, criatura divina? Deus não vai te dar aquilo que você deseja se você não estiver preparado, se você não se preparar. Eu até digo, o que é o processo? O processo é um momento que Deus está te preparando para você viver algo extraordinário. Viver processos é excelente, porém é muito desgastante se você não tiver com isso aqui bem. Igual eu falei, eu atualmente estou vivendo um processo na minha vida, tem dia que dá vontade de chorar, mas eu sei que é processo, então eu começo a me alegrar. Por quê? Porque se eu estou passando por isso, por esse desafio, é porque o resultado que eu estou buscando, aquilo que eu estou desejando, está bem perto. Eu estou me preparando cada dia mais. Então eu preciso, inclusive, já começar a agradecer o resultado que está bem ali, porque eu sei que depois do processo é a vitória. Você que está ou estará em Mente e Corpo Leve, que está num processo de emagrecimento, não fique pensando como algo simplesmente desafiador, não. Entenda que é um processo. Você está vivendo aquele processo porque você sabe que o corpo seu que você deseja, a saúde que você está buscando, sei lá, o físico, a estética, está chegando, está bem perto. Comece a comemorar, inclusive, esse aspecto para que você consiga ver o resultado. E o outro ponto, para o vídeo não ficar muito longo, é algo que eu aprendi com a minha estagiária hoje. Ela virou e falou assim, doutor, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao seu Instagram. Você se importa?
Falei, não. Cara, e ela me deu tanta dica legal que eu vou começar a aplicar. Eu fazendo do meu jeito, não tenho um profissional que cuida do meu Instagram. Assim, eu uso hoje inteligência artificial para montar algumas coisas para facilitar, mas tem alguns aspectos que eu, como não sou profissional, eu não me importo muito. Como eu não me preocupava muito com o Instagram, esse ano que eu estou começando a desenvolver um pouco mais, agora eu estou começando a me importar, e é bem provável ou que eu faça um curso, compro uma mentoria de Instagram, ou vou pagar alguém para cuidar do meu Instagram. Por enquanto, eu ainda estou fazendo. Mas o detalhe, ela me deu umas dicas sensacionais, e aí, algo que eu já falei aqui, eu quero repetir para vocês. Todo mundo tem algo a ensinar. E ela até brincou assim comigo, falou assim, nossa, doutor, eu não sei desse tanto não. Eu falei, pois é, mas o que você sabe, você me ensinou. E eu não sabia disso. Então, uma situação que é inclusive uma crença limitante. As pessoas acreditam que não tem capacidade de ajudar ninguém. E elas acreditam nisso e elas deixam de fazer coisas que às vezes são maravilhosas. Eu digo o seguinte, o meu vídeo hoje aqui, ele está te alcançando. Ele vai te ajudar. Às vezes, ele pode alcançar outras pessoas, às vezes, vamos dizer assim, até maiores, mas enquanto eu não alcanço essas pessoas, eu vou alcançando, às vezes, quem não tem aquele entendimento que eu preciso. O que eu preciso não, aquele entendimento que é necessário, entendeu? E para eu alcançar outros públicos, eu preciso também me desenvolver. Então, tudo é um processo. Então, eu venho me desenvolvendo, eu venho ajudando pessoas, porém, tem pessoas que às vezes eu posso ajudar ainda mais, mas eu não estou preparado para ajudar aquelas pessoas. É que detalhe, eu entendo que isso é um processo e para isso eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso continuar trabalhando a minha mentalidade para eu contribuir ainda mais na vida das pessoas. É que isto leva um certo tempo e as pessoas precisam compreender que entre plantar e colher existe tempo. E esse tempo é necessário que você desenvolva algo chamado paciência. Então, ou seja, eu troquei uma ideia com ela que foi sensacional, assim, sabe? E ela me ensinou muito. E ela está aqui para aprender sobre nutrição. Então, sempre a gente consegue ensinar. E detalhe, o que eu aprendi dela, que ela me ensinou e a gente começou a conversar, eu tinha uma ideia, agora eu tenho duas. Eu vou até ser mais sincero, nós temos 3 ideias, porque a gente trocou informações e essas ideias se multiplicaram. Então, sempre acredite em você, sabe? Pare daquela crença de que você não é merecedor, que você não tem capacidade, que você é pequeno demais, e por aí vai. Eu tinha todas essas crenças. Eu não acreditava, por exemplo, que eu podia vir aqui falar com vocês numa rede social, porque eu achava que não era ninguém. Então, ou seja, eu sei de nutrição, quem sou eu para poder aconselhar, dar orientação? E hoje eu tenho uma mentoria, nós estamos indo para a 9ª turma e todo dia tem depoimento, tem relato daquilo que eu consegui na vida das pessoas. Falar a verdade, nem fui eu, Deus me usou para alcançar a vida de outras pessoas. A gente tem que dar honra e glória quem é, porque se fosse somente por mim, a mensagem não chegava, a mensagem não conseguia transformação. Eu sou um simples mero ser humano, mas se Deus quiser me usar e Ele pode fazer isso para alcançar pessoas, Ele vai fazer isso com maestria. E se Ele quer te usar, Ele vai te usar também. Então acredite nisso. Eu quero que você possa acompanhar aqui esse canal, compartilha com alguém se fez sentido. Se não fez também, põe joinha para baixo, sei lá, faz alguma coisa, mas tome uma atitude. Por quê? Porque tem coisas que só vão acontecer no mundo se você mexer. Se você não gostou, escreve não gostei. Você sabia que o seu não gostei me ajuda a melhorar? Eu aprendo hoje, inclusive, com as pessoas que falam, cara, seu trabalho é horrível. Ah, seu trabalho é excelente. Então eu pego aquele comentário e vou aprender, assim como a minha estagiária me ensinou. Ronaldo, eu posso te dar um palpite no Instagram? Eu falei, ok, cara, e ela me ensinou muito. Eu não me ofendo com a sua ofensa sobre mim. O problema é de quem está me ofendendo, não sou eu. Eu
guarde essa ofensa ou não. Eu pego uma crítica e vejo como ofensa, ou eu pego aquela crítica e transformo ela em aprendizado. É que isso é mentalidade.